Nós estamos aqui na Marnólia Açaí. A Marnólia faz parte do projeto Conecta, e o projeto Conecta é um projeto que une empresários de todos os ramos. E hoje a Marnólia vai contar um pouquinho da sua história. Marnólia, gostaria de saber o que você fazia antes de trabalhar com açaí. Eu antes de trabalhar com açaí, eu fazia faxina, vendia enxoval, saía da faxina e vendia enxoval. Vender enxoval. Então, tipo assim, sempre tive desejo da parte de venda, de querer fazer essa parte de ramo de venda, eu sei que você. Então, saía da faxina e vendia enxoval. E isso era a minha vida, assim, há 4, 5 anos nessa rotina. E já chegou um dia que também não consegui mais, problema de saúde, a faxina muito pesada, e acabei mudando, pedindo para Deus, na verdade, né? Senhor, eu preciso de uma porta, de uma coisa, tinha desejo de vender alguma coisa, e o meu desejo era vender roupa, loja de roupa, né? Esse era o desejo. E muitas das vezes alguém pregava para mim que realmente Deus abriu uma porta para mim. E falava, como eu tinha esse desejo de roupa, então eu sempre falei para você que vai ser roupa, né? Nunca imaginava, nem pensava nessa aí. Não porque para mim, sabia nem montar uma açaí para mim, na verdade, né? Então, aí, de repente, eu tive um sonho. E esse sonho o Senhor veio que me ensinou a montar uma açaí, criou uma loja para mim, tudo no sonho. Eu acordei com a certeza viva que eu ia ter uma loja de açaí. Falei, Senhor, e eu acordei meu esposo sobre minha esposa, o Senhor me mostrou o lugar onde quer ir atrás. Isso, de manhã cedo eu montei um carro que eu tinha e entrar no lugar. E realmente eu achei o lugar, à frente, mas não era aquele lugar ainda. Fui lá, liguei pro cara que alugava o prédio pra mim, só que o prédio era muito grande, não era que vinha só. Então eu falei, não é isso. Acabei voltando triste para o serviço, fui trabalhar, e no mesmo dia seguinte, o meu esposo me ligou e falou assim, tem um salãozinho assim e tal, pra alugar, você quer? Eu falei, com certeza. Fui lá ver, era o salão da cara. Era um salãozinho pequeno. Pequeno, exatamente. Aquele que eu conheci, inclusive, fui lá, fizemos uma celebração, você dizer, muito bom. Então, quer dizer, o açaí para você é literalmente um sonho realizado. Realizado. Ótimo. Que o Senhor deu para nós. E aí, naquele lugar, fiquei 2 anos ali, né? E ali o Senhor criou tudo, né? Criou amigos ali dentro, pessoas que nós não conhecíamos, pessoas que conheceram ali dentro, e tomavam açaí, saía amigo nosso. Pela primeira vez via gente, gostava do nosso atendimento, enfim. E ficava contente, porque o produto também tinha uma qualidade boa, e voltava. Nós viramos amigos, e aí fizemos vários amigos, através dessa portinha que tinha ali. E depois o Senhor criou, deu para nós essa loja agora, que é bem maior. Muito bom. E eu me lembro, eu estou aqui com a minha fiel escudeira, agora, a Vitória. Vitória, eu conheci, eu sei como era. As mesas ficavam para fora, né, Marnólia? Era muito pequeno o espaço lá dentro, então parte das pessoas ficavam para fora, só que foi colocando mesas e mesas, e Deus foi abençoando. Chegou uma hora que a esquina não cabia mais. Não cabia mais na esquina. Aí a gente foi, né, eu cheguei num ponto de falar, bom, agora eu tenho que ir fazer alguma coisa. E pensei, vou fazer o quê? Vou vender minha casa. Deu um passo assim, e tudo isso debaixo da palavra de Deus, né? Porque fui lá buscar de Deus, Senhor, eu preciso de um lugar maior, mas eu preciso de dinheiro, não tenho suficiente para um lugar maior. O que eu tenho, Senhor? Eu tenho minha casa. É da tua vontade? Cheguei a palavra assim. Antes de você pôr a tua mão, vem a minha primeira. E para você ter certeza que eu vou criar, vou fazer, onde você não acha que eu achava que eu não era difícil vender uma casa, porque não seria difícil. E sobre onde é difícil, eu vou vender para você, eu vou vender. E naquela semana, o Senhor criou os preparados de Jesus. Um pouquinho, Marnólia, para quem está nos assistindo, porque nem todos são evangélicos ou religioso, como esse negócio de buscar Deus? Eu falo assim, a gente como evangélico, a gente tem uma fé, né? E a nossa fé, nós temos uma comunicação com Deus direta. Quando a gente está dando o nosso joelho, pedimos para Ele, a gente tem é como se falasse com o Pai, tipo, igual falando com você. Então, ao mesmo tempo que você fala, você tem uma resposta, porque a gente tem uma fé, tá ligado, né? Uma ligação, tá ligado à terra, tá ligado no céu. E a gente tem essa fé. Um pouquinho, mas como se fosse uma mensagem, mas a gente alcança essa fé. E eu saí de casa, abri meu joelho e falei que Senhor, eu fui congregar.
E lá a gente tem uma palavra, nessa igreja, a gente tem como buscar uma palavra. Então eu cheguei lá com o Senhor, eu vim buscar a respeito da venda da minha casa. Eu falei bem claro que Senhor, eu quero que o Senhor, eu sei que tem tanta necessidade, mas se o Senhor achar graça, fala de uma forma que eu possa entender o que é para mim por as minhas mãos. E falei com Deus, eu tenho minha casa para vender, porque eu quero aumentar, eu quero fazer uma loja, é da sua vontade, se for da sua vontade, quero comigo. E ele falou claramente, que aí, chegou a hora da palavra, Deus tomou irmão, eu não lembro exatamente a palavra que foi, certinho, foi tanta emoção na hora. E o Senhor, na exortação, você falou, veio alguém hoje me a palavra a respeito da tua necessidade, a tua necessidade é da minha vontade, eu estou no teu negócio, e antes de você pôr a tua mão, eu ponho a minha. Foi bem claro. E o Senhor falou, para você ter certeza que sou eu vou criar e vou preparar um computador. Então foi assim, naquela semana, o Senhor preparou um computador. E a pessoa também da minha igreja, que veio atrás de mim, do nada, eu não coloquei minha casa placa, nada. Pareceu assim, de coração. E aí você vendeu a casa, conseguiu comprar o terreno aqui? A gente já tinha o terreno. Já tinha o terreno. Mas eu comprar um só pegando para fazer a construção mesmo. Então foi muito rápido, 7 meses o Senhor deu para nós essa loja. Não tinha. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo empreendedor, empresário, tem algum momento que sofre, vamos dizer aqui, o medo, o receio de será que vai dar certo, não vai dar certo? Em algum momento você teve esse medo ou não? Sim, todos têm, né? Porque a gente é carne fraca, né? E por mais que eu acredite que é uma fé, mas a gente sempre vacila com a fé, né? Quando eu fui abrir lá no primeiro lugar do Leninho, na primeira loja nossa, tudo preparado naquela semana para a gente abrir no dia 4 de fevereiro. Seria o dia da inauguração. Faltando um dia para a inauguração, eu cheguei dentro da loja que a gente não tinha, eu não sabia, assim, regular o freezer, saber como que era para manusear para trabalhar. Eu deixei o freezer um pouco bem baixo. Quando eu cheguei no freezer, eles tinham descongelado o freezer. Eu fechei um freezer inteirinho, assim, inteirinho. Quando eu cheguei para abrir a loja para verificar, para não colocar mais congelado em si, porque no outro dia tem a inauguração, estava tudo bonitinho. Eu perdi tudo. Foi logo no começo. Foi um dia para me inaugurar. Aí eu falei assim, eu olhei para o freezer e falei, Preto, perdeu tempo. Aí eu falei, calma. Eu não vou fazer isso, você vai conseguir. E eu te falei que eu vou fazer, você vai. Então aquilo foi desafiador para mim. Eu comecei assim, eu tive vontade de chorar, parece que uma muita bolsa na minha cabeça, porque eu tinha isso, já estava, não tinha mais. Eu deixei comprado, eu estava ali, era aquilo ali. Exatamente, estava ali. Só que aí meu esposo falou para mim assim, você não tem certeza? Eu falei, eu tenho. Mas chorando. Eu falei, eu tenho, mas olha a situação, eu preciso de mercadoria para amanhã. Ele falou, liga pro moço e pede de novo. Eu falei assim, eu falei pra ele, mas e o dinheiro? Ele falou, passa pra mim. Eu falei, meu Deus, que tudo bem. Eu escutei ele, final liguei pro moço, expliquei pra ele, ele falou pra mim assim, olha, eu tenho que fazer, eu vou te levar aí, mas você vai ter que pagar o frete, porque é fora da minha hora. Eu falei, beleza, cadê o frete? Pra ele me trazer a quantia que eu precisava pra subir aquela necessidade daquele que está escondelando. Isso, só cortando um pouquinho, para dizer que é por isso que quem for empreender é muito bom que o casal esteja na mesma, vamos dizer, na mesma comunhão, na mesma motivação, faz ali um combinado, vamos dizer que eles estejam juntos no propósito, porque daí um ajuda o outro, né? E nesse momento foi fundamental para a vida dele e para você. Exatamente, porque se ele não me desse essa força, talvez eu ia desistir, sabe? Tipo, não sei, porque foi muito forte, olha, isso foi impacto, sabe assim? Mas aí ele falou, não, você não pode desistir, você vai desistir. Eu não tenho dinheiro, porque eu tinha de cacete, assim, cartão. Eu falei, isso que não tem Deus. Ele falou, Deus é contigo. Então, tudo teve Deus, né? Sim. Tudo tem Deus. Aí eu falei, amém. E aí, quando eu criei coragem, pedi, veio, no dia 4, a inauguração de feito, né? Então, hoje nós estamos aqui. E, deixa eu te falar hoje o que aconteceu com nós. Hoje é a mesma coisa. A gente está aqui, falar do que aconteceu na minha vida. O adversário não ficou contente, porque essa noite, né, saindo daqui, o freezer foi desligado de nada. Cheguei hoje, o freezer está descongelado. Mas só que Deus é tão bom que o freezer não congelou a manteve a temperatura. Ele segurou. Mas alguém tirou a tomada e não ficou.
tirar no final. Então, ser empreendedor é viver com desafio. Viver com desafio o tempo todo, né? Não pode Mas desistir. não pode desistir. Ótimo. E você é uma pessoa de sucesso, você, seu esposo, sua família, porque está num espaço como esse, na avenida, com um espaço tão grande e aconchegante, saindo daquele ponto pequenininho e está aqui, é um sonho realizado, né? Mas também teve muitos desafios. E hoje, se for para você dar um conselho para quem está começando e que tem que enfrentar desafios, qual é o conselho que você dá, ou de repente uma mensagem? É não desistir, ter fé. E você, como falou, os acontecimentos vêm, só que a gente não pode desistir. Tem que ter fé e continuar. E assim, tudo não é maravilha. Se alguém, tipo assim, fala assim, às vezes a gente está aqui, eu falo assim, nossa, não é fácil. Por que não é uma pessoa? Nada é fácil. A gente tudo tem um porquê, né? Sim. Então a gente está aqui porque Deus está com nós. Tem um propósito. Então o Senhor está conosco e o Senhor sempre nos está falando para nós vencer. E isso pode não é fácil. A gente não pode desistir, né? Então a mensagem é, não desista. É isso, tenha fé, coragem, mesmo diante do desafio, não desista. Tenha fé e segue em frente. Querendo falar assim, todo dia a gente tem que enfrentar um leão por dia, mas a gente tem que saber e não baixar a cabeça. Não baixar a cabeça. Sempre ir à frente. Essa é a mensagem. Vitória, quer fazer alguma pergunta? Quer pontuar alguma coisa? Se alguém fosse começar em algum ramo de açaiteria, qual seria o conselho para essa pessoa? Olha, o conselho é o quê? Você ter uma boa mercadoria, né? Ter um bom atendimento, isso é típico, porque aqui a gente tem elogio de atendimento, de bom atendimento. Ser um lugar limpo, eu falo que a limpeza é tudo. Eu sou muito física em limpeza, isso conta muito, porque as pessoas vêm aqui e falam, nossa, eu fiquei encantada com o lugar. Porque é vila, né, e a pessoa acha assim, mas em vila, tem gente que chegou e falou pra mim assim, vila não tem lugar legal pra comer, pra tomar um açaí. É só você manter o teu lugar, pode ser pequeno que seja, né, que seja bem aconchegante, limpinho, organizado, tem um bom atendimento, uma boa qualidade, porque não é só ganhar dinheiro, né? A gente tem que ter qualidade. Se a gente não tiver qualidade, você pode fazer todas as coisas. Se não tiver qualidade, não tiver um bom atendimento, não tem sucesso, né? Porque as pessoas hoje falam assim, a gente come, eu vendo o que eu como, entendeu? Eu não posso, eu falo assim, eu tô vendendo, mas eu não como, então não é bom. Eu vendo o que eu como, eu aprovo. Então, tipo assim, eu só coloco algo aqui que eu gostei. Sim. Eu penso no meu cliente. E o que eu gosto, geralmente, meus clientes gostam. Então, eu tô contente. Você é produto do seu produto. Exatamente. Quer dizer, ótimo. Tem mais alguma coisa que você queira falar, externar? Estou contente. Só agradecer a Deus, primeiramente. E você que foi a primeira pessoa que viu nosso começo de tudo, a nossa vitória. E também a nossa vitória, porque a nossa vitória é porque nós já estamos no nosso ponto, né? Sim. Porque as pagavas e hoje estamos na nossa casa. Então, ele viu o nosso começo e está vendo o nosso... Começamos acreditando, né? E hoje vemos essa grande vitória. E é lógico que não vai ficar só aqui, se Deus quiser, vai continuar crescendo. E com a vontade de Deus, nós estamos aí. Com certeza. E esse é o projeto Conecta, porque histórias conectam pessoas, né? E nós estamos aqui fazendo esse trabalho que não é só dinheiro também, é propósito. Contar a história dos nossos integrantes para que possa motivar outras pessoas vencer os seus desafios para também alcançar sucesso. Magnolia e Vitória, muito obrigado e até a próxima história, se Deus quiser. Amém. Também é isso.